Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 6 de agosto de 2025, quarta-feira, o dia fatídico, o dia do tarifaço. Ele chegou e, pelo menos por enquanto, né, agora de manhã, pelo menos, não tinha sido, como é que a gente fala? Não tinha sido repensado pelo Donald Trump, né? Então, não tivemos conversa do Lula com o Trump e chegamos ao tarifaço do jeito que estávamos uma semana atrás, né? Alguns itens aí, quase 700 itens excetuados do tarifaço, mas o resto parece que permaneceu. Aquela ideia de que teríamos café, cacau e manga isentos, parece que não progrediu, o dia ainda pode ser longo, né? Mas, por enquanto, a verdade é que estamos aí com 50% de tarifa. Existe um receio ainda que essa tarifa aumente, porque os Estados Unidos está pressionando aí os países que compram petróleo da Rússia, né? E aí já tem uma dúvida sobre se ele vai fazer a mesma coisa com os países que compram fertilizantes da Rússia, que é o nosso caso. Vocês vão lembrar que logo que começou a guerra Rússia-Ucrânia, o Bolsonaro foi lá falar com o Putin, né, para garantir essa exportação de fertilizantes. A mesma coisa fez o Lula logo que assumiu, né? Não foi até lá falar com ele, mas entrou em contato para garantir que o fertilizante ia continuar chegando. Então pode ser que a gente ainda tenha novidades piores, né? Do lado mais bagunçado ainda do que a gente tem visto, a oposição agora promete fazer obstrução até que seja votada a anistia, até que seja votada um possível impeachment do Alexandre de Moraes. Quem me acompanha desde a época lá da reunião de caixa vai lembrar que lá na reunião de caixa com o Pedro Cerise a gente falava isso lá no comecinho de 2023, que no fim da história a gente acreditava que Alexandre de Moraes seria o bode expiatório, né? Vai chegar um momento em que todo mundo vai olhar e falar, olha, esse camarada perdeu a mão, então ele está prejudicando todos nós. E aí o grupo acaba tirando. Ontem a Mônica Bergamo da Folha chegou a falar algo parecido, disse que a ordem de prisão domiciliar do Bolsonaro caiu mal para os outros ministros do STF e eles não querem, não gostaram da medida e aí a mensagem, né, é aquele negócio de fontes, né, gente? É alguém passando recado para alguém. O recado era para o Alexandre de Moraes, obviamente. A mensagem era de que ele deveria revogar a prisão. A minha aposta, vai lá. A minha aposta sobre isso é que Alexandre de Moraes não revogará a prisão, mas a turma do STF pode sim revogar essa prisão e aí o Alexandre de Moraes não fica tão prejudicado assim, né? Não sai com essa cara de quem foi colocado de castigo, né? Então a gente tem esse problema. No caso e é difícil de mensurar qual é o impacto disso para o mercado financeiro, para a economia como um todo, né? Então você tem essa bagunça, né? O Eduardo Bolsonaro chegou a ameaçar aí o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, né? Dizendo que, olha, se não colocar para votar a anistia, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre podem sofrer sanções aí pela Lei Magnitsky, né? Meio que dizendo, olha, eu vou pedir para colocarem vocês na lista. E o Hugo Mota respondeu dizendo que tem a comissão de ética na casa que resolve sobre deputados, né? Sobre o comportamento de deputados. A ameaça é caçar ele, obviamente, né? Esse que ficou subentendido nessa conversa toda. Da obstrução, a gente ainda tem um outro probleminha. Segunda-feira, vence a medida provisória que reajustou a tabela do imposto de renda. Então, se o Congresso não aprovar o projeto de lei, né, transformando essa MP em projeto de lei, essa medida cai e aí aquela isenção e aquela mudança que a gente teve esse ano na, na, no imposto de renda, nas alíquotas de imposto de renda,
caem também. Agora, pensa comigo aqui, né? Para quem que isso é bom, né? Isso é bom para ninguém, né? Para o governo até seria melhor porque aumenta a arrecadação. E a culpa não seria dele, seria da oposição, né? Então, cairia no colo do governo e seria uma estratégia completamente absurda e translocada da oposição. Então, acho que vai ter obstrução, mas vão deixar andar algumas coisas. Hugo Mota e Davi Alcolumbre estão voltando de férias, já prometeram uma reunião de líderes para hoje no Congresso para poder organizar aí a pauta. Bom, só para lembrar então, não estamos no tarifaço, né? Não houve mudança, pelo menos que a gente saiba, ou pelo menos pública. O Lula chegou a reafirmar a história de que não vai vender mineral crítico, terras raras para país nenhum estrangeiro, né? O petróleo é nosso do Lula, o mineral é nosso, né? Então ele está nessa medida. No que diz respeito aos impactos do tarifaço e como isso pode afetar mercado financeiro, aí a gente tem a fala da ministra Tebet ontem dizendo que todos os bancos públicos vão ser obrigados a participar do plano de contingência do governo para lidar com o tarifaço, que é o quê? Entregar crédito mais barato, subsidiado, e isso, obviamente, vai impactar nos resultados de Banco do Brasil, obviamente, né? Que já vem meio mal e pode ficar um pouquinho pior, então, para quem é investidor do Banco do Brasil. Então, se você está naquela de que não, o Banco do Brasil vai voltar, etc e tal, quanto mais cai, mais eu compro, se prepara que você vai comprar mais um monte nas próximas semanas, né? Pelo menos é o que parece por enquanto. Bom, além disso, a gente tem uma fala do Trump ontem falando que nos próximos dias ele deve indicar um membro do Fed que vai substituir a Adriana Kugler, quatro pessoas dando essa vaga. O Scott Bessent não quer sair de onde está, o secretário do Tesouro americano, não quer sair de onde está, segundo o Trump, mas que o Trump deve, e aí ele fala que deve indicar aquele que será o próximo presidente do Fed, e a gente já esperava por isso, a gente já tinha falado sobre isso, não há novidade nenhuma, é uma repetição da versão tupiniquim que a gente teve aqui de Lula e Roberto Campos Neto, lá hollywoodiana, para essa versão hollywoodiana aí para a mesma história, né? Bom, a gente ainda tem balanços hoje, né? E após o fechamento do mercado ainda tem Eletrobras, Suzano, tem mais um monte de gente, né? O Itaú que soltou balanço ontem, divulgou o balanço ontem, veio em linha, veio um pouquinho abaixo aqui da minha mediana aqui de lucro, mas o pessoal parece ter gostado. A ADR, que é aquele recibo da ação nos Estados Unidos, está subindo no pré-mercado quase 1% agora pela manhã. E também o Itaú tem teleconferências 10 horas da manhã com os analistas e jornalistas e também avisou que vai pagar aí mais ou menos, avisou um adicional aí de JCP de 36 centavos, se não me falha a memória, que vai se juntar com o JCP anunciado em maio, e aí paga mais ou menos 70 centavos brutos de JCP. Lembrando que JCP é aquele dividendo, aquele provento que você recebe, mas você tem que pagar imposto de renda sobre ele, 15%. Então, se for 70, você tem aí mais ou menos 60 centavos livre por ação do Itaú, né? Nesse pagamento aí que vai ser feito no dia 29 desse mês, viu? E também ontem, no fim do dia, a Embraer divulgou um fato relevante para informar que tinha errado uma conta e que o prejuízo ajustado de 53 milhões estava equivocado e, na verdade, a empresa apurou lucro ajustado de 675 milhões de reais. Isso pode ajudar a fazer com que a ação alce novos voos, né, na Bolsa Brasileira, tá? O DI, os juros futuros, abriram um pouquinho ontem, é, em função dessa confusão, dessa incerteza toda, e também em função de um leilão de juros lá de notes de 3 anos, que teve uma demanda muito abaixo da esperada, né? Então isso indica que o pessoal não estava aceitando muito o título de 3 anos. Provavelmente queria uma taxa melhor, o que não aconteceu. Inclusive saiu com uma taxa abaixo da média, né? O que é estranho.
Pois bem, a ata do Copom não trouxe nada de novo, como esperado, e todo mundo continua esperando juros a 15% até o comecinho de 2026. A bolsa ficou também em compasso de espera aí para esse tarifácio, subiu 0,14, então praticamente estável, 133.151 pontos. É isso. Uma outra coisa que ajudou também os juros, não ajudou os juros a subir, mas andou na contramão aí e que pode ajudar nas apostas de juros mais baixos, foi o PMI do ISM, que é foi o PMI de serviços, mostrando aí que houve uma desaceleração no setor de serviços americano. O indicador passou para 50,1 pontos, de 50,8, e de uma expectativa de crescimento para 51,2. Essa é a terceira menor leitura desde 2020, né, ano da pandemia, e preocupou o pessoal aí colocando o Fed de novo, né, que o Fed tem mandato duplo de emprego, né, aquecimento econômico e inflação, mostrando que a economia está desacelerando. Mas, de outro lado, o déficit comercial, da balança comercial americana reduziu bastante, sinal de que as tarifas estão funcionando neste sentido, né? Mas muito por causa da queda nas importações. E isso significa que esse preço está ficando mais caro e pode, sim, deve, inclusive, impactar aí preços locais nos Estados Unidos, provocando um pouco de inflação, que coloca o Fed olhando para o outro lado, né? De um lado você tem a economia desaquecendo e do outro você tem a inflação subindo em função das tarifas, né? Deve ser uma alta, uma inflação de acomodação, né? Enquanto você ajusta preços para as tarifas, e provavelmente, na minha opinião, o Fed vai olhar com mais afinco para a parte de desaquecimento econômico, que deve vir mais forte do que eles estavam esperando, né? Principalmente depois daquele payroll completamente, como é que se diz, desajustado, né? Bom, então é isso para hoje, basicamente. A gente está muito a reboque do cenário político, né, com essas coisas aí dos Bolsonaros, e essas discussões sobre tarifas. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então, bons negócios a todos. Nesta quarta-feira, a gente se vê amanhã na nossa live. Amanhã tem convidado especial também na nossa live, o nosso querido Nicolas Merola. Quem lembra aí da época da Invi, vai lembrar do Nicolas, também foi gestor da Scopus e agora está como analista na EQI Research. Vai falar um pouco para a gente sobre setor bancário, tá? Vamos falar um pouco mais sobre Banco do Brasil, vamos falar sobre Itaú, e outras cositas mais que vocês sabem que o Nicolas joga em todas as posições. Beleza? Eu vou ficando por aqui então. Bons negócios a todos. A gente se vê amanhã na nossa live. E até lá, força sucupira! Acorda, sucupira!